Você sabia que Abraham Lincoln fracassou em quase tudo antes de se tornar presidente dos Estados Unidos? Ele perdeu o emprego. Faliu 2 vezes. Sofreu com depressões profundas. Foi derrotado em 8 eleições. E ainda assim, se tornou dos maiores líderes da história. Como isso é possível? Como alguém passa por tanta dor, rejeição e perda, e ainda emerge mais forte, mais sábio e mais focado? Lincoln não era um gênio nato. Ele não tinha carisma instantâneo, e definitivamente não teve sorte. O que ele tinha era um código mental que o tornava inabalável diante da adversidade. E a ciência moderna pode explicar por quê. A neurociência, a psicologia comportamental e os estudos sobre resiliência revelam padrões que explicam como a mente de Lincoln funcionava. E como você pode aplicar esses mesmos princípios hoje para enfrentar seus próprios fracassos. Neste vídeo, você vai descobrir 4 chaves científicas e práticas inspiradas na vida de Lincoln, para transformar fracassos em combustível para a sua grandeza pessoal. Mas antes, se você se interessa por conteúdo que une ciência, mente humana e estratégias, práticas para uma vida mais forte e equilibrada, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que está enfrentando um momento difícil. Abraham Lincoln não teve uma ascensão rápida. Ele teve uma vida marcada por fracassos públicos e derrotas dolorosas. Em 1832, perdeu a eleição para a legislatura estadual. No mesmo ano, perdeu o emprego. 2 anos depois, faliu. Passou a maior parte da década seguinte se reerguendo financeiramente. E isso foi só o começo. A maioria das pessoas, ao vivenciar tantas quedas, simplesmente desiste. Mas Lincoln, não. Ele aprendeu a ver o fracasso como parte essencial do processo. A ciência confirma essa perspectiva. Segundo um estudo publicado na Journal of Personality and Social Psychology, pessoas que enfrentam adversidades moderadas ao longo da vida desenvolvem resiliência psicológica mais sólida do que aquelas que passam por poucas ou nenhuma dificuldade. Ou seja, o fracasso, quando compreendido como aprendizado, fortalece a mente. O cérebro humano, especialmente a região do córtex pré-frontal, responde a falhas com uma reação de estresse momentâneo. Mas quando somos capazes de reavaliar, cognitivamente, o evento, ou seja, dar um novo significado à experiência, essa mesma área se fortalece. É como um treinamento emocional. Lincoln internalizou isso. Cada fracasso era uma lição. Cada derrota, uma chance de crescer. E isso não é romantização, são fatos. Ele escreveu cartas, discursos e textos em que reconhecia as perdas, mas também as usava como reflexão profunda. Exemplo prático. Quantas vezes você já tentou algo e desistiu na primeira barreira? Agora pense. E se você visse essa barreira como parte do processo, como um ensaio e não uma falha? Comece a aplicar essa lógica hoje. Tenha um diário de aprendizado. Ao final de cada semana, escreva: o que falhei em fazer? E o que aprendi com isso? Esse simples hábito reforça a neuroplasticidade e ajuda a desenvolver uma mentalidade de crescimento, como mostrado em pesquisas da Dr. Carol Dweck, da Universidade de Stanford. Abraham Lincoln enfrentava não apenas derrotas externas, mas batalhas internas. Há registros históricos confiáveis que indicam que ele sofreu episódios de depressão severa durante boa parte da vida adulta. Seus amigos relatavam períodos em que ele se isolava, chorava em silêncio e chegava a fazer declarações extremamente pessimistas. E mesmo assim, ele seguia em frente. Como alguém tão fragilizado emocionalmente conseguia ser tão forte diante do mundo? A resposta está em um conceito que a ciência moderna chama de autocompaixão. Ao contrário do que muitos pensam, autocompaixão não é se fazer de vítima, nem ser fraco. Segundo a pesquisadora Christine Neff, da Universidade do Texas, autocompaixão é a habilidade de tratar a si mesmo com a mesma gentileza que você ofereceria a um amigo em sofrimento, sem julgamento, com acolhimento e com responsabilidade. Estudos mostram que pessoas com altos níveis de autocompaixão têm menos ansiedade, mais resiliência e uma capacidade maior de recuperação emocional após fracassos. Lincoln não se julgava de forma cruel. Ele reconhecia seus limites, aceitava suas dores e escrevia sobre elas com profundidade. Ele falava da tristeza como parte da condição humana, mas sem se entregar a ela. Esse equilíbrio entre aceitar a dor e continuar agindo é uma das maiores demonstrações de força psicológica já registradas em líderes mundiais. Quer um exercício simples e prático para aplicar esse princípio? Na próxima vez que você cometer um erro,
Ao invés de se criticar brutalmente, pergunte a si mesmo: se meu melhor amigo tivesse feito isso, o que eu diria a ele? Esse tipo de diálogo interno reduz a ativação da amígdala cerebral, a região responsável pela reação de luta ou fuga, e ativa os circuitos do sistema de afiliação e segurança emocional, promovendo clareza e calma. Lincoln fazia isso intuitivamente. Ele escrevia cartas para si mesmo, rascunhava discursos que nunca seriam lidos por ninguém, apenas como forma de reorganizar seus sentimentos. Imagine liderar um país dividido por uma guerra civil brutal. Todos os dias, Abraham Lincoln recebia más notícias: mortes, traições, críticas, decisões urgentes. Ainda assim, ele era reconhecido por sua clareza de pensamento e capacidade de decidir com firmeza e empatia. Qual era o segredo? Lincoln tinha o que hoje chamamos de inteligência emocional em alta performance. Segundo Daniel Goleman, psicólogo e autor do best-seller Inteligência Emocional, líderes verdadeiramente eficazes não são apenas racionais. Eles sabem reconhecer, compreender e gerenciar suas próprias emoções e as dos outros. Essa habilidade é o que permite a tomada de decisões sob pressão sem perder o equilíbrio mental. Lincoln era um mestre nisso. Ele usava a pausa, a escuta, o silêncio e a ponderação como ferramentas de liderança. Certa vez, ao ser duramente criticado por não demitir um general ineficiente, respondeu: "Não sou movido pela raiva do momento. Estou pensando no bem do país, não no meu ego." Essa postura ativa regiões específicas do cérebro, como o córtex cingulado anterior, que regula conflitos e mantém o foco em objetivos de longo prazo. É por isso que decisões impulsivas, movidas por emoção, muitas vezes nos sabotam. Enquanto a autorregulação nos aproxima de nossos valores reais. Exemplo prático. Você está numa discussão. Tudo dentro de você quer reagir. Mas você se pergunta: qual é o meu objetivo real aqui? Esse pequeno espaço entre o estímulo e a resposta é onde mora o poder. Pesquisas da Universidade de Harvard mostram que 5 minutos de respiração consciente por dia aumentam a atividade pré-frontal e reduzem o cortisol, promovendo decisões mais racionais mesmo sob estresse. Lincoln não praticava meditação guiada, mas ele refletia profundamente antes de agir. Ele escrevia cartas que nunca enviava, apenas para organizar suas ideias. Ele caminhava sozinho por horas, processando mentalmente os dilemas. Tudo isso são práticas de clareza cognitiva que a ciência hoje confirma como eficazes. Quando perguntaram a Abraham Lincoln como ele conseguia continuar firme em meio a tanto sofrimento, ele respondeu: "Aqueles que têm um porquê conseguem suportar quase qualquer como." Lincoln não vivia apenas por ambição política. Ele acreditava, profundamente, em um propósito maior: a união de um povo, a liberdade de uma nação, a dignidade humana como princípio inegociável. Esse senso de missão o blindava contra os ataques externos. Mesmo com o país em guerra, mesmo sendo chamado de incompetente, mesmo perdendo um filho durante o mandato, Lincoln não desviava do caminho. E a ciência moderna confirma o que ele viveu na prática. Estudos do Dr. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e sobrevivente de campos de concentração, revelam que o ser humano é capaz de suportar as maiores dores quando encontra um sentido profundo para elas. A neurologia mostra que, quando estamos conectados a um propósito, ativamos o sistema dopaminérgico de recompensa. O mesmo que nos move à ação, nos dá motivação e gera resistência ao sofrimento. E isso vale para você também. Talvez você esteja vivendo um momento difícil. Talvez sinta que fracassou, que perdeu algo importante. Mas a pergunta que Lincoln se fazia, e que você pode começar a se fazer hoje, é: por que eu estou aqui? Para que eu estou enfrentando isso? Encontrar esse para quê muda tudo. Exemplo prático. Escreva em uma folha: o que eu quero contribuir para o mundo? Quem será beneficiado se eu continuar? Qual dor da minha história pode se tornar força para outros? Essas perguntas tiram o foco da dor e reconectam você à sua missão. E quando você tem um porquê forte, os obstáculos deixam de ser barreiras e se tornam testes de autenticidade. Abraham Lincoln viveu isso. Ele morreu assassinado, mas deixou um legado que atravessou séculos. Não porque venceu todas as batalhas, mas porque jamais abandonou o propósito. Se essa história te inspirou, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e inscreva-se no canal. Sua jornada também pode ser marcada por quedas, mas, como Lincoln,
você pode usá-las para subir mais alto. E se você quer continuar evoluindo, clique no próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. O Código Mental dos Campeões. O que Michael Jordan sabia que você não sabe. Nele, você vai entender os segredos da mente inabalável dos maiores atletas da história. Nos vemos lá.